Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam muito bem-vindos neste culto dominical do dia 30 de outubro. Por causa das eleições, do trânsito na cidade, alguns irmãos que precisaram se ausentar, nosso culto hoje é online, ok? Dá oportunidade para que você possa participar desse culto em qualquer hora do dia. E o tema do culto de hoje é Reforma Protestante. Abrimos o culto cantando Castelo Forte, e é um clássico da Inódia Cristã Protestante, quando fala dos desafios daquela época, no século XVI, quando em 1517 Martinho Lutero, lá na capela de Wittenberg, na Alemanha, pregou as 95 teses, protestando, denunciando atitudes, doutrinas e várias situações que aconteciam na Igreja Católica. Ele era um monge dedicado ao trabalho e ao ensino, também ao estudo do latim. Percebeu várias coisas equivocadas que aconteciam naquela época. E todos nós já conhecemos essa história, mas hoje a gente vai relembrar, a gente vai reafirmar a nossa fé baseado nas 5 solas, que nós chamamos, que são 5 pilares que nortearam os reformadores para que nós, no dia de hoje, pudéssemos celebrar com alegria na dependência do Senhor sempre. A música que cantamos tem uma parte que diz assim: se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Queridos irmãos, não importa o que soframos aqui na terra, somos perseguidos de várias formas. Nesse momento, a Igreja de Jesus é perseguida de forma abrangente em países e nações que não permitem a pregação do Evangelho. Mas quantos de nós somos perseguidos dentro de casa, no trabalho, na faculdade e às vezes dentro da própria comunidade de fé, quando religiosos que não conhecem a palavra do Senhor, eles perseguem aqueles que vivem na verdade. Esse cântico, esse hino fala sobre isso. E nós somos peregrinos aqui na terra. Nós estamos indo para o céu, nós estamos indo nos encontrar com Jesus. Nesse caminhar, então, de adoração, a primeira tese, o primeiro pilar é sola Scriptura, ou somente a Escritura. E diz assim a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4, versículo 12, Salmo 119, versículo 97, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Oh, quanto amo a tua lei! Ela é a minha meditação o dia todo. São doces, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Amém? Um texto que fala da valorização da palavra. Nessa primeira reflexão, breve reflexão, quando falamos das Escrituras, é necessário que nessa manhã, nesse dia, nós reafirmemos a nossa fé, lembrando, irmãos, que a palavra de Deus ela é inerrante, ela não tem erro. Ela de Gênesis e Apocalipse se completa, cada livro, ela se interpreta sozinho, são as regras da hermenêutica, da exegese bíblica. Por isso que eu sempre falo para vocês que a gente não pode ficar pescando, pensando textos bíblicos sem um contexto, sem uma análise do pano de fundo, da questão geográfica, da questão política e da revelação espiritual. É nas Sagradas Escrituras que nós conhecemos Jesus, ela é a revelação para nós. Ela tem a capacidade de constranger a nossa consciência, ela tem a capacidade de entrar na nossa alma e dividir, né, a medula. Ela vem e conhece o som dos nossos pensamentos. Você lê a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, você se dedica ao estudo da palavra de Deus. A Bíblia é verdadeiramente a sua regra de fé e prática. Quando nós
olhamos para a palavra do Senhor, a Bíblia sozinha, ela tem tudo o que é necessário, irmãos, para a nossa salvação do pecado. E ela é o padrão da nossa vida. Deus é maior do que a sua palavra. Essa revelação, as sagradas escrituras, são necessárias para que nós creiamos, porque Deus é eterno. Louvado seja Deus pelas escrituras. Temos visto aí, irmãos, a corrupção, não existe mais a tradução, nós estamos com versões, Bíblias interpretadas, questões que envolvem várias práticas que são pecaminosas na Bíblia, hoje estão sendo praticadas de forma tranquila. As pessoas estão cada vez mais sendo deixadas levar pelo liberalismo teológico de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Aí nós temos várias doutrinas equivocadas, várias doutrinas hereges. Mas isso é do nosso tempo? Não. São 2000 anos de igreja lutando desde o próprio Cristo. E se nós formos lá, os próprios profetas que lutavam contra os falsos profetas e sofreram por causa disso. A palavra do Senhor nos diz que quando nós vivemos de forma piedosa, seremos perseguidos em todos os lugares. Por quê? Porque aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas estarão muitas vezes nos trazendo prejuízo. Diante disso, nós negamos, irmãos, qualquer credo, concílio ou indivíduo que queira trazer algo à nossa consciência e negar a autoridade da palavra de Deus através de alguma experiência pessoal. Quantos estão por aí? Por isso que nós não reconhecemos como igreja algumas seitas que têm os seus líderes ungidos, que revelam coisas novas. Nós não acreditamos nisso. Qualquer coisa que Deus fale comigo ou com você precisa estar pautado na palavra do Senhor. Precisa estar dentro da doutrina bíblica. E como batistas que somos, protestantes, herdeiros da reforma também, precisamos ter a coerência na pregação da palavra. Graças a Deus, o púlpito da PIB de Cascadura tem se dedicado a isso, para que você tenha sempre o melhor ensino. Quando nós vamos ver, irmãos, no decorrer da institucionalização da igreja, lá no quarto século, com Constantino, e diante do Império Romano, enraizou-se no meio deles uma revelação continuada, baseada nos dogmas e baseadas nas tradições que eles criaram. Então, determinadas encíclicas, dogmas, ensinos, estavam na paridade da palavra de Deus. Então, nós não cremos dessa forma. O Papa é tido como uma pessoa divina. Ele é infalível. Isso não existe na Bíblia. Todo ser humano é falível. A única pessoa na Bíblia que é infalível é o Cristo. E vamos falar dele daqui a pouco. Então, na Bíblia, nós não encontramos pessoas especiais. Nós encontramos servos e servas do Senhor, salvos por Ele naquele tempo, que conheciam as Escrituras, que criam nela e foram usados de forma poderosa. Mas eles não têm poder. E eles não estão autorizados pela palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, entendemos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Não tem o livro do pastor fulano de tal, não tem a devocional do outro pastor, não tem a igreja X, a unção A ou B. É Bíblia. Para isso precisamos estudá-la. Então, a autoridade suprema no que diz respeito à doutrina, hábitos cotidianos e decisões pessoais, é esse livro que você tem na sua casa, que você tem agora no seu celular. Nós lemos aqui sobre a lei do Senhor, irmãos. A lei do Senhor é santa. A lei revela o caráter de Deus. Como o nosso caráter não é santo, precisava Jesus então cumprir toda a lei. E por causa dele, nós somos salvos. Então, no dia a dia, eu e você precisamos retornar à palavra e buscar sempre um avivamento espiritual, buscar sempre um relacionamento verdadeiro com Jesus, com os nossos irmãos, sem falsidade, sem mentiras, sem religiosidade e escritura. Quando nós olhamos para a vida do próprio Cristo, Jesus vai citar as escrituras várias vezes, irmãos. Ele vai citar os profetas várias vezes.
Quando você vai pegando as bem-aventuranças ali no Sermão do Monte, vocês já as encontram no Antigo Testamento. Quando Jesus está lá no deserto, na tentação, em que Satanás vem tentar tirá-lo do caminho da missão, ele cita 3, escrito está, ou está escrito, lá Deuteronômio 6 e Deuteronômio 8. Coisa maravilhosa. A palavra encarnada, eu sempre uso essa expressão, né? Proclamando, citando a palavra escrita, porque foi Jesus quem a escreveu. Amém? Então, somente as Escrituras, somente a Bíblia, a palavra do Senhor. E nesse momento eu convido você para adorarmos o Senhor, cantando o cântico Está Escrito. E tem um momento de assim: está escrito, sou mais que vencedor, está escrito, Deus ao meu lado está escrito que Ele me ama e que jamais me deixará, está escrito, Deus é o meu provedor, está escrito, nada me faltará, está escrito que Ele me ama e jamais me deixará. Amém? Louve o Senhor e daqui a pouco eu volto. Tua palavra eu sei que posso confiar. Quando eu precisar de direção, nela estou seguro e sei que posso me abrigar. Quando eu precisar de proteção, teu socorro sempre a mim virá. Toda vez que eu a te clamar, mas se no deserto não ouvir a tua voz, eu me lembrarei das palavras que o Senhor já me falou. Está escrito, sou mais que vencedor. Está escrito, teu socorro
Queridos irmãos, quando nós pensamos no segundo pilar, na segunda sola, que é Christos, somente Cristo. O texto que temos aqui de Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, irmãos? No dia de hoje, nesta manhã, nós reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente por Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte, o Amém, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá. Como é bom saber, irmãos, que por causa de Jesus, eu e você temos liberdade hoje. Como é bom saber que no trabalho, na obra meritória de Cristo, que foi suficiente para mim e para você, a gente tem paz com Deus. A ira que estava sobre nós não está mais. A ira que estava sobre as nossas vidas foi tirada através de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Diante disso, nós negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Jesus não estiver sendo declarada. O Evangelho precisa ser pregado, irmãos, todos os domingos ou em todos os momentos. E quando nós falamos que só Jesus Cristo salva, que é a campanha que estamos encerrando hoje também, nós estamos declarando a verdade absoluta das Escrituras. Não existe outro que possa nos salvar, não existe outro nome, por mais que homens e mulheres fiéis, santos, devotados, piedosos que existiram e existem nos dias de hoje, nenhum deles tem autoridade para salvar. Nenhum deles tem uma chancela do Senhor, uma permissão de Jesus para completar a obra. Está consumado, disse Jesus na cruz do Calvário. E em Cristo Jesus que eu e você vivemos. E aí as tradições da igreja medieval diziam que o sacrifício de Jesus sozinho não era suficiente para a salvação. E aí criou-se, irmãos, centenas de mediadores. Hoje nós temos um santo para cada dia. E a maior delas seria Maria. Nós não encontramos base bíblica nenhuma que dá a Maria poder. Mas as pessoas vão aí fazendo as suas romarias, as suas procissões, descumprindo a palavra do Senhor. Essa luta já era lá atrás, os reformadores. Então, quando nós olhamos para Jesus, é declarado que somente Ele pode nos salvar. Ele, segundo Hebreus, irmãos, Ele é o sumo sacerdote. Quem era que significava a figura do sacerdote no Antigo Testamento? Ele era um intermediário. Ele era a pessoa que apresentava o sacrifício diante de Deus, representando o povo. Hebreus vai dizer que Jesus é tanto o sacerdote e quanto a oferta. E ela foi completada. Não tem mais nenhum tipo de ritual. Não tem mais nenhum tipo de coisinha aqui, coisinha ali. Por isso que nós, batistas, protestantes, temos muito presente na nossa mente o sacrifício de Jesus. A obra é dele. Se alegre com isso. Somos santos em Cristo Jesus. Então, o cristianismo gira em torno da pessoa de Jesus, da encarnação de Jesus, da consumação de todas as coisas. Quando Jesus, que era 100% Deus e 100% homem, habitou entre nós. Que eu e você possamos, irmãos, todos os dias pregarmos esse Cristo, mas mais do que isso, irmãos, vivermos Jesus. A igreja prega Jesus, ela não é mediadora. Nós encontramos isso em várias igrejas que estão querendo tirar o lugar de Jesus. Então, qualquer um que prega isso está destituído da graça do Senhor. Todos pecaram, somente Cristo foi santo plenamente e nos deu
a missão de levar essa mensagem. Amém, irmãos? Louvado seja. Nesse momento, então, convido você a cantar um cântico chamado Pedra Espiritual, de Cláudio Claro, que diz assim: Cristo, Cristo, Tu és o Cristo, Jesus o Cristo, Cristo, Tu és o Cristo. Amém? Vamos louvar? Nesse momento agora, irmãos, vamos para a terceira sola, terceiro pilar, somente a graça, sola gratia. O que diz o texto em Efésios 2, 8, 9? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, ou nem das obras, para que ninguém se glorie. A gente sabe isso de cor. Mas quantos nós conhecemos, irmãos nossos, que eles se vangloriam? Fazem algumas obrazinhas na igreja e se acham melhores do que os outros. Assumem um cargo na igreja. Pastores
que são ordenados e não receberam um dom espiritual se acham melhores do que os outros. Evangelistas, muitas vezes, obreiros, diáconos, pessoas que esqueceram que a gente só está na casa de Deus pela graça do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, como escreve isso para a igreja de Éfeso, é porque já existia isso lá. O ser humano é vaidoso, você é vaidoso, nós somos orgulhosos, todo ser humano que anda pela terra. E aquele que se vangloria da sua humildade, mais vaidoso é ainda. E estamos cheios dessas pessoas. Então, sola gratia, o que a gente reafirma no dia de hoje? Que nós somos resgatados da ira de Deus somente pelo favor imerecido do Senhor, o favor sobrenatural que o Espírito faz com que eu e você sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, como diz lá o capítulo 16 do Evangelho de João. Somente pela graça, diz a palavra do Senhor, que vai nos soltar da nossa servidão e vamos sair da morte para a vida. O Senhor nos tirou da escuridão das trevas, do mundo das trevas, para a vida. Se estávamos mortos, não fizemos nada. Nós fomos trazidos pela vida por Jesus. Ninguém autoexiste. Lembra que eu falei na semana passada, ou na quarta-feira? Nenhum de nós autonasceu. Nós somos gerados de fora, nossos pais nos geraram. Eles nos geraram. E na hora de sair, alguém nos trouxe a vida também. E quando morrermos, alguém nos levará para a nossa sepultura. Interessante isso, né? Por que você é vaidoso, ABS? Por que você fica buscando chifre na cabeça de cavalo? Por que você fica arrumando encrenca dentro da sua casa? Por que você fica arrumando tantas situações no seu trabalho? E quantas pessoas às vezes estão dentro das igrejas, religiosos, cri-cris, chatos, que não sabem o que é a graça? Quando nós pensamos, irmãos, nisso aí, nós negamos de que qualquer método, técnica ou estratégia possa, irmãos, realizar a transformação. Não existe terapia nenhuma, não existe nenhum tipo de metodologia que transforma alguém em discípulo de Jesus. É somente Ele. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos perceber que Jesus é que foi em busca dos seus discípulos. Parou no Mar da Galileia, vem, segue-me, vem, segue, vou fazer pescadores de homens, vem, Jesus. Jesus que tocava. E quando algumas pessoas vinham para curar, buscar a cura, Jesus antes pontuava tantas coisas. Aleluia, porque é pela graça, irmãos. Aleluia, porque a salvação não é conquistada por mim, nem por você. Aleluia, porque a salvação não está em nossas mãos, porque se tivesse, nós já tínhamos trocado ela por alguma coisa, nós já tínhamos dado ela para Satanás. Quantas pessoas estão aí vendendo o seu caráter, vendendo o seu corpo, vendendo a ética por dinheiro, por poder, por fama. Que coisa boa saber que ninguém pode tocar em nossa salvação, ninguém pode tocar na nossa eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A salvação vem dele. Essas procissões, peregrinações e indulgências que foram iniciadas para a comercialização da fé. Veja nos dias de hoje como a fé é comercializada, como o evangelho é vendido por esses vendilhões, os mesmos que estavam lá no templo quando Jesus desceu o chicote, hoje a mesma coisa. Religiões que como o islamismo tem que ir em Meca uma vez na vida para poder alcançar uma bênção. Tem gente que faz peregrinação a Jerusalém. Eu estive em Jerusalém, mas não fui peregrinar buscando Deus. Eu fui conhecer a geografia, fui para uma aula de arqueologia bíblica. Quantas pessoas aqui, como a gente vê, fazem procissões, quilômetros, joelho. Nossa, que irmãos, esse povo não conhece a graça. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos sempre ver que eu e você, pregando a graça, e os reformadores refutavam também qualquer tipo de atitude que tirasse, de Jesus o mérito supremo.
Então não existe nada que eu e você possamos fazer pela salvação. A vida de santidade é fruto. As boas obras são frutos. Tudo preparado antes da fundação do mundo para que eu e você andássemos nela. Aleluia por isso, a palavra que diz isso. Para de ser vaidoso. Para de achar que você merece o céu, que você é bonzinho, ou porque você nasceu na igreja, ou porque você é isso, aquilo, outro. Tem gente que se vangloria de dar dízimo, se vangloria de ter cargo. Irmãos, é graça, a gente não vale nada. Se nós temos um aroma em nós, é por causa do aroma de Cristo. Sem Cristo, todos nós somos como os fariseus daquela época, sepulcros caiados, pintados por fora e fedendo, podres por dentro. Não temos nada que possamos fazer para conseguirmos o favor divino. E aí, irmãos, éramos escravos do pecado, inaptos. E aí, para nós entendermos que o homem é salvo porque é incapaz de obter salvação por si mesmo. Por isso que a gente diz, só Jesus Cristo salva. Porque a gente não tem essa capacidade, a Bíblia diz isso. Mas nesse momento tem um monte de conselhos religiosos de pessoas que estão fazendo. Que estão oferecendo um ídolo aqui, a um ídolo um sacrifício, fazendo isso, aquilo, outro. Não é pela quantidade de jejuns, de quantidade de ofertas, subidas ao monte, fazer isso, aquilo, outro, ajudar um orfanato, ajudar um asilo, levar uma marmita ou uma quentinha na rua. Tanta gente faz, irmãos, e não tem nenhum relacionamento com Jesus. A salvação é pela graça e é algo muito profundo. Amém? Nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor cantando Maravilhosa Graça. É um cântico novo que a gente tem cantado bastante. A nossa equipe aí que vai cantar, presta atenção na letra, canta junto, para que a gente possa voltar daqui a pouquinho, ok?
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Aleluia por isso, irmãos, pela graça do Senhor Jesus, eu e você andamos um dia de cada vez. Nesse momento, então, a gente vai para a quarta sola, sola fide, ou somente pela fé. O justo viverá pela fé. A primeira vez que esse texto foi escrito foi lá em Abacuque, quando ele diz que o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, então, um monge dedicado, ele estava cansado de tantas coisas que precisava fazer para poder alcançar a graça do Senhor, que um dia ele, lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo então repete o que o profeta Abacuque tinha escrito há tantos anos atrás, e quando ele lê que o justo viverá pela fé, os olhos de Martinho Lutero se abrem para isso, e ele vai perceber que o contexto religioso que ele vivia tinha deturpado tudo isso. Aí o que diz a palavra? Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1, capítulo 1, versículos 16 e 17. Você é uma pessoa de fé? Um homem, uma mulher de fé? Tem gente que diz aí que são pessoas que creem em várias situações. A fé na fé. Mas quando nós falamos de fé, irmãos, a verdadeira fé é no único Deus. Tem pessoas que têm uma fé em ídolos, essa fé não existe. Para ele pode existir, mas no mundo espiritual ela não muda nada, porque o ídolo não existe. Satanás se aproveita desta fé. Pessoas que têm fé em si mesmos, dentro de um positivismo, dentro de quase uma adoração ao otimismo. Quando nós falamos de fé, irmãos, é transferir. A fé é transferir para outra pessoa o poder. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós confiamos no sacrifício dele. E ele diz aqui o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, sola fide, então nessa manhã, nesse domingo, nós reafirmamos que a justificação é somente pela graça, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Ela é imputada ou atribuída como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Em quem você crê? Você crê nos batistas brasileiros? Cuidado. Nas nossas convenções? Cuidado. Você acredita numa instituição? Você acredita que o CNPJ das igrejas salvam alguém? Ou que a agenda eclesiástica é cheia de coisinhas que a gente inventa? Já repararam isso? Que às vezes a gente cria uma agenda em nome da fé, em nome da religiosidade, mas é um passatempo, irmãos. Às vezes é um passatempo dentro de igreja, para criar isso, para dizer que serve ao Senhor, que tem fé. Esquece isso. Nossa vida é dirigida por dons espirituais, e um deles é a fé, e mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, irmãos, nós negamos nesse dia que qualquer mérito em nós possa ser achado, que a infusão da justiça de Cristo em nós é algo que somente pela fé nós cremos. E aí, irmãos, se qualquer instituição ou igreja trazer para si um meio de salvação, está fora da palavra. É o que o catolicismo faz. E sempre vou criticar. Eu posso. A Constituição permite, a teologia permite eu criticar a estrutura teológica de qualquer, assim como nós batistas somos criticados também. É muito bom isso. A liberdade, sem censura, debate inteligente, lógico, sem agressividade, sem mentiras, um debate da palavra do Senhor. Então, quando o catolicismo diz que não há salvação fora da igreja, parece espiritual isso daí. Primeiro que é dentro da igreja católica. A questão é que ser igreja é ser de Jesus. A igreja é o reflexo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo.
Então só existe igreja por causa da salvação em Jesus, por causa da graça, por causa das Escrituras. Então nós precisamos saber entender doutrinariamente para não ficar caindo em qualquer outra balela por aí. Por que as igrejas criam um monte de dispositivos? Não pode usar barba, não pode cortar cabelo, tem que usar manga comprida, tem que usar o vestido tal, a ceia tem que ser não sei o que, santa ceia, é isso, aquilo, outro. Tudo maneiras que os líderes religiosos vão arrumando para prender as pessoas, para acorrentar as pessoas. E quando nós vamos para Jesus, Jesus não acorrenta ninguém, Jesus não aprisiona ninguém. E aí pela fé que eu e você vamos seguindo, como acabamos de ler, o justo viverá pela fé. E aí, irmãos, o homem não é colaborador e cooperador da salvação. Nós não colaboramos em nada. Não importa o seu sobrenome, se a sua família, seu sangue. Tem gente que gosta de transformar o evangelho naquilo que foi transformado no povo de Israel. Era uma questão étnica. Era um povo que Deus forjou. Não existe mais isso. Não existe sangue diferente. É o sangue de Jesus que faz com que todos os sangues sejam nobres, né? Assim que o pessoal fala, fulano tem sangue nobre, fulano tem sangue azul, né? Olhando para a monarquia, olhando para os reis. Jesus é o rei dos reis. O sangue dele fez com que a nossa vida fosse purificada. Então isso é pela fé. Então ninguém, irmãos, pode ser salvo pelas obras que praticam. Acabamos de falar, a salvação é recebida pela fé. E aí o que diz Hebreus 11 primeiro? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você vive pela fé ou vive por vistas? Você confia no Senhor? Exercita essa fé diariamente? Mas não é só para ficar buscando bênçãos. Não é só para ficar fazendo de Deus o seu despachante, o seu aplicativo para resolver os seus problemas. É crer no sacrifício de Jesus e que pela fé nós somos salvos e ninguém pode tirar isso de nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso, queridos. Então, nesse dia, nós sabemos que a nossa capacidade não resolve nada, é do Espírito Santo, sobrenatural, que nos faz nascer de novo, que nos faz justos, e Jesus cumpriu perfeitamente essa lei. E aí eu e você, pela fé, nós nos apropriamos, nós tomamos posse dela e reconhecemos que é um presente gratuito de Deus. Todo presente é gratuito. Como é bom receber presente. Como é bom receber presente no nosso aniversário, ou às vezes recebemos um presente fora de época, simplesmente porque alguém lembrou de nós e nos fez um carinho. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesse momento, então, nós vamos louvar ao Senhor cantando Sou Feliz. E é um solo do irmão Eric, quando esteve na nossa igreja, no aniversário, se não me engano, no ano passado, o ano retrasado. Vamos adorar o Senhor e eu volto novamente. Ok?
Com Jesus. Meus irmãos, estamos chegando ao final do culto desta manhã. Você é feliz? Eu sou feliz. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e que o Senhor é a sua confiança, como diz o profeta Jeremias. Você é feliz? Bem, irmãos, agora nós vamos para a última sola, ou ao último pilar, que é solo Dio Gloria, ou glória somente a Deus. Somente a Deus glória. Quando nós lembramos desse pilar importante, nós encontramos em Isaías 42 e 1 Coríntios 10 a seguinte palavra: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Assim, quer vocês comam, bebam e façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Profeta Isaías, nossa, como escrevia bem. Ele fala sobre isso. Irmãos, o nosso Deus é uma pessoa, é um ser eterno, único, santo. Não existe pecado, não tem variação de dúvida ou sombra nele. Ele é perfeito. Quando nós falamos de glória, todo o esplendor que ele tem, e ele não divide com nenhuma escultura, ele não divide com nenhum objeto, ele não divide com nenhum evento. Vocês já repararam que muitas vezes os eventos, os cultos, as celebrações são tão grandes, as igrejas são maiores do que o próprio Deus, os pregadores. Eu gosto de ouvir muitos pregadores que são ótimos preletores, homens servos de Deus, e quando eles são servos de Deus verdadeiramente, eles são humildes. Mas tem uma galera por aí que é maior do que Jesus, igrejas que pregam os seus evangelhos e não o evangelho da graça, não o evangelho da cruz. Criaram um cabedal de ensinamentos, de doutrinas que fogem daquilo que a palavra nos ensina e não glorificam a Deus. E ele deixa bem claro, no dia de hoje, todas as pessoas que estão se prostrando diante de ídolos estão em pecado. Elas não conhecem Jesus. Isso é muito triste. Muito triste. E nós precisamos entender isso e continuar pregando. Tantas pessoas esqueceram por causa das eleições, de tantas ideologias, esqueceram de determinadas coisas. Tem alguns crentes aí fazendo aliança com pessoas que não deveriam fazer. Então, irmãos, solo Dio Glória, ou seja, só Ele a glória. Reafirmamos no dia de hoje como a salvação é de Deus, realizada por Deus e para a glória de Deus. Então, diante da autoridade de Deus, diante da face de Deus, eu e você precisamos nos prostrar e fazermos tudo, irmãos, para a glória dele. Você faz para a sua glória? Você que canta, quando você vai louvar o Senhor, faz para aparecer, para ser um artista gospel? Para as pessoas chegarem e baterem no seu ombro: ó, meu irmão, como é que você canta? Você desenvolve tal projeto, por quê? Porque você quer sair nas redes sociais. Nossa, o pastor fulano de tal, nosso missionário, nosso irmãozinho ali. Ou tantas outras coisas.
Porque a palavra de Deus diz que Deus sonda os nossos corações. Ele conhece as nossas motivações. O apóstolo Paulo, quando escreve a Corinto, capítulo 12, fala dos dons espirituais. No 13, eu já vou lhe ensinar a virtude maior, que é o amor, que é a virtude cristã suprema. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu morresse, ainda que eu doasse os meus bens, se eu não tiver amor, se eu não tiver Jesus, se a minha motivação não for o Christos, não tem valor espiritual, não é aceito no trono de Deus. É fogo estranho. E quem apresenta fogo estranho, como era no Antigo Testamento, é consumido. É inferno, querido. Tem pessoas no dia de hoje que estão glorificando Satanás e não ao Senhor. Nós então precisamos estar atentos a isso, para diante da autoridade de Deus vivermos para Ele. Negamos então, irmãos, que nós apropriadamente possamos glorificar a Deus com um culto confundindo com entretenimento. Quantas pessoas vão lá para ouvir um pregador, só gosta do coral A, do artista tal, só gosta do hino tal, do louvor tal? E as pessoas que zombam do nome do nosso Deus? Graças a Deus só acabou em nossa igreja, mas a gente vinha meses e meses, pessoas fofocando dentro da igreja, com o celular ligado, pessoas chegando atrasadas, pessoas saindo no meio do culto, entrando, celulares tocando, zombando do próprio Deus, afrontando o próprio Deus. As pessoas não sabem o que é reverência. Quando a gente vai para o culto, a gente vai para adorar o Deus Todo-Poderoso, é como se Ele estivesse ali no trono. Eu sempre falo isso. Eu quero ver às vezes algumas pessoas zombarem de uma autoridade. Vai diante do teu patrão, o teu patrão está lá conversando com você e você está no celular, ou você vai tirar um cochilinho. Tem gente na igreja que até ronca. Vai lá no meio de uma aula, o professor falando, levanta de qualquer maneira e sai sem autorização do professor. O que vai acontecer com você? Ou numa repartição pública, vai lá, fica conversando alto. Vai tentar invadir uma reunião da qual você não é convidado, da qual você não é bem-vindo. Mas na casa de Deus, no culto, as pessoas fazem de tudo. Quem essas pessoas são? São aquelas pessoas que não glorificam a Deus. São pessoas que não conhecem a graça. Eles podem ser religiosos, membros de igrejas há quantos anos, mas é o comportamento, o caráter, é a integridade, é a devoção. A gente vê Jesus, a gente vê Deus nos servos de Jesus, nos discípulos de Cristo. E a gente vê a religiosidade naqueles que não conhecem. Então, irmãos, não faça de um culto entretenimento, ou outras pessoas que no aperfeiçoamento próprio, numa autoestima, ou numa autorrevelação, eles se tornem alternativas do Evangelho. Vem para a minha igreja, como diz as propagandas, porque aqui a água é ungida. Vem para a minha igreja, porque aqui as bênçãos são liberadas. Vem para a minha igreja, porque aqui tem uma unção de prosperidade. Isso é anátema. Eu digo hoje com todas as letras, malditos que não pregam o Evangelho de Jesus. No dia de hoje, em que a reforma protestante é lembrada, no caso amanhã, que é o dia, que para o mundo é o dia das bruxas, pessoas que invocam Satanás, nós como crentes em Cristo Jesus precisamos, irmãos, precisamos continuar lutando pela verdade do Evangelho, dar glória somente a Deus, a mais ninguém. Nós precisamos desfrutar disso. E a palavra, dentro dos nossos credos, que o fim principal do homem, como está lá em Westminster, é glorificar a Deus e alegrar-se nele pela eternidade. Irmãos, é Deus o nosso Senhor, é o nosso Pai. Vamos pensar na terra. Eu tenho os meus filhos. Para onde eu vou, os meus filhos vão comigo. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Meus filhos não pagam nada, porque eles estão numa fase de estudar, de crescer, não pagam nada. E eu não faço nenhum favor em pagar para eles. Vamos viajar, os meus filhos viajam comigo. Os estudos, comigo, com Rosana, os estudos são patrocinados. Eles não se preocupam, meus filhos não têm constrangimento nenhum na hora que eu pago a conta. Por quê? Porque eles são meus filhos. Eles são carne da minha carne, são sangue do meu sangue. Nós precisamos viver com Deus da mesma forma. E vivermos glorificando a Ele, agradecendo pelas bênçãos. Tem gente que vive num relacionamento com Deus, vive na igreja, mas sempre que o discurso de que ele está conquistando alguma coisa.
ou com o discurso de esconder uma bênção do Senhor. Não esconda as bênçãos que Deus te dá em todos os momentos. Ela é tua. Deus te deu, o Pai te deu. E quando nós ganhamos alguma coisa do Pai, ninguém pode tirar de nós. Agora, se você ganhou alguma coisa que é ilícita, que não foi o Deus que te deu, que não foi alguém que te deu de forma adequada, pode ter certeza que vai ser tomado de você. Quando nós entendemos que tudo é para a glória de Deus e que eu e você não podemos fazer nada para glorificar o nome dele ou dar maior glória para ele, isso é muito bom, irmãos. Mas infelizmente a nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos conduz ao mal, numa tentativa de outorgar para nós mesmos alguma coisa. Deus reparte conosco aquilo que ele tem, que só ele tem, que só ele pode dar, e a começar pelo fôlego da vida que está aqui, ó. Foi Deus que deu, é sagrado. Faz aí você, inspira, agradece, expira, agradece, porque tudo é para a glória de Deus, e os céus proclamam agora a glória do Senhor, toda a criação glorifica o nome de Deus. Infelizmente o homem, destruindo o planeta, faz de forma adequada, e como filhos, irmãos, como criatura, adoramos, dedicamos a nossa vida até a eternidade. Solo Dio glória. E nesse momento eu convido você, junto com a nossa equipe, cantar Santo, Santo, Poderoso. E diz assim: Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz, tudo o que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Adore aí e a gente volta já já, ok? Deus amor.
povo de Deus, como é bom saber que Deus nos ama, que a honra, a glória pertencem a Ti, o poder e o saber são Teus. E se eu e você temos algum conhecimento, algum saber, ele vem do trono de Deus. Se eu e você temos algum tipo de poder, ele vem de Cristo Jesus. Todo conhecimento vem da palavra. E o sentimento da graça, aquela paz que a gente sente, aquela paz que excede todo entendimento. Amém? Eu espero que você tenha adorado o Senhor, que você tenha lido a palavra, que essa palavra possa ir de encontro e ao encontro da sua vida, das suas necessidades. Lembrando, irmãos, que agora vamos iniciar novembro, mês da música. A Rose já preparou várias coisas que vão aparecer, alguns anúncios aí. Participe desses eventos. Estamos aí construindo o coro PIB 90 anos, são 90 vozes. Eu vou participar também a partir do ano que vem. Venha para que possamos estar juntos. No dia 26 de novembro, o último sábado, de 9 a meio-dia, nós vamos ali para a nossa pracinha, vamos montar um bazar, vamos fazer corte de cabelo ali, algumas ações de saúde, de uma forma bem singela, mas abençoando a nossa comunidade e encerrando as nossas atividades evangelísticas, né, e externas da nossa igreja. Ok? Então, se você ainda não ofertou para missões, faça agora através do Pix. Se você não entregou o seu dízimo do Senhor, faça agora também. Mantenha o compromisso, né? Estamos vivendo um tempo de muitas lutas, como todos sabem. No entanto, mais um mês terminou, pagamos tudo em dia, funcionários, ministros, parcerias sociais, parcerias missionárias, e sempre a cada mês a gente ainda ajuda alguém a mais diante das demandas que a gente tem aqui. Lembrando que quem sustenta a igreja é Jesus. E para terminar esse culto, nós vamos ouvir aí o Vitor Quevedo. Ele preparou uma moda de viola cantando as 5 solas. Muito bonito. E ele estará conosco no dia 19 de dezembro, agora, numa segunda-feira. Vai ser um fim de semana bem festivo, sábado, domingo e segunda. Ele vai abrir as comemorações dos 90 anos da nossa igreja. E vamos ter nessa segunda-feira o Natal com viola. Guarda na agenda, é uma segunda-feira, já é semana de Natal. A gente vai fazer uma linda festa, vários arranjos com músicas, hinos, para você trazer visitantes, amigos e familiares. Boa semana para todos vocês. Se você ainda não votou, vote com fé, vote de forma livre, democrática e de forma secreta, ok? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Vamos juntos cantar agora os 5 solas, a moda de viola. Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo, sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95 escritas com muito afinco, pensadas durante meses. E revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. Pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer.
E em todo transe agudo Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Amém, glórias a Deus.